Olá, sejam muito bem-vindos. Lá no coração do livro de Apocalipse, no capítulo 11, a gente encontra um dos maiores mistérios de toda a profecia bíblica, a história de duas testemunhas bem enigmáticas. A saga delas envolve poder, morte e até ressurreição. Mas, afinal, quem são elas? E que segredo a história delas revela pra gente? Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa análise de hoje. A gente vai embarcar numa espécie de jornada de detetives proféticos para decifrar as pistas que foram deixadas no texto e, com sorte, desvendar a identidade e o propósito dessas figuras. Ok, vamos direto ao texto. É aqui que a gente encontra as primeiras pistas. Olha só, as testemunhas têm poder. Elas profetizam por exatos 1260 dias e estão vestidas de saco, que é um símbolo de luto, de humilhação. Cada detalhe aqui é uma peça fundamental desse quebra-cabeça. Para a gente entender tudo isso, nosso roteiro vai ter 6 passos bem diretos. Primeiro, vamos analisar o mistério em si. Depois, vamos decifrar um código de tempo que é crucial. Com isso resolvido, a gente vai revelar a identidade das testemunhas, investigar a guerra que foi travada contra elas, assistir à sua volta surpreendente e, por fim, descobrir o que tudo isso nos diz sobre a verdadeira autoridade. A narrativa que se desenrola aqui é, uau, super dramática. As testemunhas são mortas por uma besta que sobe do abismo. Os corpos delas ficam expostos numa cidade simbólica, que é chamada de Sodoma e Egito. Mas a história não acaba aí, não. Depois de 3 dias e meio, elas ressuscitam e sobem aos céus. Cada coisinha aqui é um símbolo que a gente precisa decifrar. E a primeira grande pista, a chave de tudo, está no tempo. Para desvendar essa profecia, a gente precisa entender o cronograma dela, 1260 dias. Só que atenção, esse não é um período literal, é um código profético. E aqui vem o pulo do gato. A própria Bíblia nos dá uma chave para decifrar esses códigos de tempo. É o chamado princípio dia-ano. A regra é a seguinte: para entender longos períodos proféticos, cada dia que é mencionado na profecia corresponde a um ano histórico, um ano real. E olha, isso não é uma interpretação tirada do nada, não. Tem base na própria Escritura. Tanto lá em Ezequiel quanto em Números, Deus estabelece essa equivalência de forma bem explícita. É um padrão que se repete, usado para interpretar o tempo em profecias de longo prazo. Então, quando a gente aplica essa chave, a conta fica simples. Os 1260 dias proféticos se transformam num período histórico de 1260 anos literais. Essa é a grande virada na nossa investigação. É como se, de repente, esse enigma todo saísse do campo simbólico e, pum, caísse bem no meio da nossa linha do tempo histórica. Tá, mas e aí? Onde que esse período se encaixa na história? Os estudiosos dessa profecia o identificam como a era da supremacia da Igreja Estatal na Europa, começando em 538 d.C. e terminando precisamente em 1798. Esses 1260 anos, que a gente conhece como a Idade Média, foram exatamente o período em que as testemunhas profetizaram vestidas de saco, ou seja, um período de opressão, de obscuridade para elas. Ok, a gente já sabe o quando. Agora a pergunta é: quem? A fonte que estamos analisando argumenta que as testemunhas não são pessoas literais, tipo Enoque ou Elias voltando para a Terra. Elas são, na verdade, símbolos muito poderosos. O texto até a chama de as duas oliveiras e os dois castiçais. E aqui vem a grande revelação dessa interpretação. As duas testemunhas são uma metáfora para duas forças que não dá para separar. De um lado, a palavra de Deus, ou seja, o Antigo e o Novo Testamento, e do outro, a verdadeira igreja, aquela comunidade de fiéis que guarda esse testemunho ao longo da história. E o próprio simbolismo da Bíblia parece apoiar essa ideia, sabe? Em Apocalipse mesmo, os castiçais são identificados como as igrejas. Juntas, a palavra e a igreja sustentam os dois grandes pilares da fé, os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. E o fato delas estarem de saco reflete bem o estado de perseguição e obscuridade que viveram durante aqueles 1260 anos de domínio estatal religioso. Mas a história dá uma virada bem sombria perto do final daquele período de 1260 anos. Uma nova força entra em cena, a besta que sobe do abismo. E essa entidade faz guerra direta contra as testemunhas, e por um tempo ela parece que vence. O lugar onde as testemunhas são mortas é uma grande cidade com nomes simbólicos, Egito e Sodoma.
E decifrar o que esses nomes significam é fascinante. Na Bíblia, Egito representa o desafio a Deus, o ateísmo. Já Sodoma é o símbolo da decadência moral aberta. Juntos, eles pintam um retrato de uma nação em total rebelião. Essa interpretação aponta diretamente para a Revolução Francesa, lá no finalzinho do século XVIII, como uma manifestação histórica dessa besta. Foi um período de ateísmo declarado pelo Estado, em que a Bíblia foi queimada em praça pública, igrejas foram transformadas em templos para adorar a razão e várias leis foram criadas para simplesmente apagar a influência cristã da sociedade. Foi simbolicamente o assassinato das testemunhas. Mas assim como a profecia previu, a morte não era o fim da linha. Depois de um período curto, de 3 anos e meio simbólicos, as testemunhas revivem e sobem para uma posição de grande destaque, deixando seus inimigos de queixo caído. E, historicamente, isso bate certinho com o que aconteceu logo depois daquele fervor ateísta da Revolução. Foi aí que surgiram as grandes sociedades bíblicas, que começaram a imprimir e espalhar a palavra de Deus pelo mundo inteiro. A Bíblia subiu a um lugar celestial de destaque, se tornando o livro mais influente do planeta. E, ao mesmo tempo, muitos grupos religiosos, fugindo da perseguição na Europa, encontraram liberdade nas Américas, o que permitiu que a igreja florescesse de novo. Toda essa saga incrível de perseguição e ressurreição levantam a pergunta fundamental. Se as testemunhas, a palavra e a igreja fiel, resistiram a impérios e ideologias, onde é que está a verdadeira autoridade delas? A profecia nos deixa uma última e importante lição sobre isso. Essa passagem aqui é super conhecida, né? Muitas vezes ela é usada para justificar uma autoridade centralizada na igreja. Mas a fonte que a gente está analisando aqui lança outra luz sobre isso. Afinal, para quem Jesus realmente entregou as chaves do reino. Então, a gente tem 2 modelos bem diferentes aqui. Um deles coloca o poder de ligar e desligar nas mãos de um clero, de uma hierarquia. O outro, argumentando com base lá em Mateus capítulo 18, diz que Jesus deu essa autoridade para a comunidade, para o corpo local de crentes. Segundo essa visão, a responsabilidade de julgar, de manter a doutrina, pertence à igreja como um todo, não a um líder isolado. Portanto, a conclusão aqui é que o alicerce da igreja não é uma pessoa, não é uma instituição humana, o fundamento é o testemunho da palavra de Deus, os profetas e os apóstolos, com o próprio Cristo sendo a pedra principal, a pedra angular. E cada pessoa que crê é uma pedra viva construída sobre essa base. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Se as 2 testemunhas são a palavra de Deus e a comunidade fiel, e se a autoridade foi dada a essa comunidade, então essa análise nos desafia a repensar onde é que a verdadeira autoridade espiritual reside hoje em dia.